Nós, alunos do curso de Monitor Ambiental, percebemos que há uma necessidade de ser feita uma capacitação em técnicas de sobrevivência. Com isso, elaboramos esse projeto. O objetivo será ensinar aos alunos a dominar técnicas como construção de abrigos, obtenção e purificação de água, iniciar um fogo com iscas obtidas na natureza, dentre outras técnicas, que podem ajudar em uma situação de emergência. O importante em conhecer essas técnicas de sobrevivência é que nem sempre estaremos com todo o equipamento necessário e nas situações de emergência podemos ter que utilizar dos meios que a natureza nos oferece. Sem os conhecimentos dessas técnicas, teremos recursos naturais e não saberíamos utilizar. É importante ressaltar que esse projeto é direcionado não às pessoas leigas, mas já aos monitores formados, visando o ampliamento dos conteúdos já anteriormente adquiridos. Pois o intuito consiste, além de aprimoramento de técnicas, também o desenvolvimento pessoal da pessoa, mudança nas percepções e o aguçamento dos sentidos. Até porque prezamos por nosso bem maior, na verdade, que é a vida. Pessoal, vocês estão vendo aqui que numa situação de vocês precisar de fazer um abrigo, pode usar um taperi, e nele, você está vendo aqui que a gente usamos tudo bambu, pode usar madeira, usamos a amarra quadrada, contínua, a cobertura foi feita, cobertura de folha de bananeira, né? Pode ser usado outro tipo de folhas também. É bom salientar que esse abrigo ele pode ser utilizado em até uma semana, mais ou menos. É um abrigo mais permanente. Existem vários outros tipos de abrigo, né? Esse taperi se utiliza no máximo uma semana. Você vai ficar um período de tempo mais longo na mata, aí você consegue sobreviver com esse tipo de abrigo. Acho que essa capacitação deveria ser feita para todos que estão envolvidos com o meio ambiente, por vários motivos, desde estar perdido na mata, quanto você está fazendo um monitoramento de pessoas que podem acontecer. Terceiro, sobrevivência e entender a própria natureza, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Esse conhecimento é de grande valia, realmente para o monitor ambiental. Olha, é importantíssimo, o nome já fala, né? Esse monitor ambiental aí, ele tem que ter essa qualificação. Essa qualificação visa ele dominar toda a situação no momento de uma trilha. Está fazendo uma trilha, ele precisa ter essa técnica. Pode ser que aconteça alguma coisa lá no meio da mata, ele não disponibiliza dos meios necessários, ele vai precisar usar o meio que está ali para ele, o meio da natureza. E só através dessa técnica aí que ele vai poder dar suporte ali para o grupo, para a equipe dele. Então é importantíssimo, isso aí é fundamental, vejo de extrema importância. A bananeira ela serve para você tirar a fibra, tanto para o alimento, dá para comer dentro dela, você abre, dentro dela tem um miolozinho, você dá para comer. E dentro, no meio dela também, você tira a fibra aqui, ó.
e faz corda. Com as fibras dela você faz corda, só que tem que ser com a parte que está dentro lá. E lá dentro também dá para comer. Tanto dá para você servir as palhas, porque bananeira ela é nativa, então não é Brasil. Bananeira é nativa. Se você precisar permanecer por um dia, no máximo 2 numa trilha, só para descansar ou coisa do tipo, existe o abrigo de poncho. Se faz com poncho ou com uma lona pequena, só é recomendado para muito curto tempo né, de estadia, de estada pelo local. O problema maior com esse abrigo é a hipotermia. Você corre muito o risco de ter uma hipotermia, se demorar um tempo mais recomendado que esses 2 dias no máximo. Nunca entendemos, né? Nunca vai acontecer nada. Mas, e se acontecer? Acho que a importância deste curso, além do contato com a natureza, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como pode ser feito, as maneiras que podem ser feito, a sobrevivência, os acampamentos, o fogo, né? Porque hoje a tecnologia nos traz tudo à mão. Um fósforo, um isqueiro, barraca, mas e se não tiver nada disso e você tiver que permanecer no local lá por mais uma noite que seja, como fazer? Então a importância deste projeto é nesse sentido, de entender que nós nos desabituamos a viver com poucos recursos. Então esse projeto nos traz esse ensinamento de readaptação ao meio ambiente e esses recursos que a própria natureza nos traz, o que fazer com isso? Acho que a importância do projeto está principalmente nisso. Olá, monitores ambientais. Hoje eu venho falar aqui para os senhores diferentes formas de se obter água na mata. Uma dessas formas é a extração de água no cipó, que pode servir tanto para os senhores extrair água ou fazer corda, para construir um abrigo ou outra coisa. Também uma forma diferente da extração de água é o bambu, que tanto vai ajudar os senhores na extração de água ou a construir um abrigo. É importante lembrar que 3 dias sem água, o seu corpo entra em falência e pode causar a sua própria morte. Nós já tivemos vários casos aí que nós fomos acionados pela Defesa Civil, onde a pessoa ficou 4, 5 dias na mata. Lógico que quando nós encontramos estava bem debilitado, né? Mas isso pode acontecer sim. Então, isso daí não é o acaso não. Isso aí pode acontecer sim, da pessoa ter que permanecer de um dia, talvez até mais de um dia. E aí fica difícil, o resgate demora para chegar, nós temos que acionar todos os meios possíveis. Se for o caso da Polícia Militar, o COI, o GRPAI, que é o Grupamento de Rádio Patrulhamento Aéreo, que é o Águia. Então isso aí pode acontecer. Então esse monitor ele tem que estar qualificado e preparado também. Então é importante essa técnica, é importante esse curso debater a respeito dessa situação. Aqui outro exemplo, você pode fazer um abrigo com uma lona 3x3 e uma haste, um bambu. Né? Você faz um abrigo, uma barraca de 3 pontas, com o mínimo de material possível, necessário. Apenas uma lona 3x3 e um bambu. O ideal é que o monitor se atente a todos os instrumentos que nós temos anteriormente à visita, para não ter a necessidade de aplicar esse tipo de conhecimento. Todavia, como eu acabei de dizer, é um ambiente natural e infelizmente às vezes as coisas saem do controle. Quando isso acontece, e
acontece vezes mais do que a gente prevê, é muito importante que a pessoa esteja devidamente preparada para conseguir superar esse sinistro. Além, né, de entender sobre a própria sobrevivência no habitat natural, na selva, numa mata virgem, enfim, na trilha, onde for, entender o que pode ser feito também em caso de acidente. A importância desse projeto se dá também além da sobrevivência em relação a alimento, a acampamento, a pousar, e em caso de acidente na mata, o que fazer? Então esse projeto ele atribui essas informações, né? Porque nem sempre você vai ter num ambiente desse tala, colar cervical, atadura, gases, e o que pode ser utilizado, que está na natureza, em benefício de uma vítima de trauma ou mal súbito que seja. O que pode ser feito? Então, mais uma vez, eu ratifico a importância do projeto nesse sentido, de saber o que fazer com a própria natureza, sem negrina, sem causar danos a ela. São inúmeras as iscas naturais para o início de fogo. Temos exemplos como os recursos naturais que nos são fornecidos, através de ninhos, cascas, raspagens. Alguns exemplos de como é possível se obter uma brasa, se obter uma iniciação de fogo: aço carbono, pedra sedimentada, tecido carbonizado.